Boa noite, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa usufruir todas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós através do encontro desta noite. Que a mão de Deus esteja nos dirigindo e que a palavra de Deus possa alcançar o nosso coração. Vamos nos colocar diante de Deus em gratidão pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, lembrando que, acima de tudo, precisamos agradecer o dom da vida, porque não há nada mais importante do que viver, e é pela experiência de viver que nós experimentamos todas as bênçãos de Deus. Antes da oração, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para que você se inscreva e que possa nos ajudar a conseguir mais inscritos através das pessoas que fazem parte da sua lista de relacionamentos. E também quero sugerir que você aproveite e mande o link deste culto para alguém que você conheça e que você entenda que precisa ouvir a palavra de Deus e ser inspirado por tudo aquilo que Deus tem para todos nós nesta noite. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela alegria de estarmos juntos. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Obrigado por mais uma semana, por tudo aquilo que experimentamos nas Tuas mãos, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua companhia, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Quero te agradecer também pelos aniversariantes da semana, que tu possas continuar abençoando suas vidas e dando a todos a oportunidade de reconhecer que vale a pena viver na tua presença e ser instrumento nas mãos do Senhor. Que tu possas falar ao nosso coração através de tudo o que estará acontecendo neste encontro e que a tua graça esteja sobre nós. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar para lembrar que os nossos cultos presenciais continuam acontecendo nas quartas-feiras e você pode participar conosco. Por enquanto, os cultos de domingo, a escola bíblica às 10 horas e o culto da noite estão sendo transmitidos online, não temos um encontro presencial. Estamos analisando os últimos acontecimentos para que no mês de agosto nós possamos começar a promover também o nosso encontro aos domingos, pelo menos nos cultos da noite. Que todos estejam orando nesse sentido, para que Deus nos oriente, para que Deus nos abençoe e para que Deus possa nos acompanhar e nos dar os recursos necessários para viabilizar esse projeto, principalmente fazendo com que essa pandemia vá passando, que as mortes possam cair, para que os contaminados, o número dos contaminados possa também diminuir. O importante é que continuemos crendo que Deus está no controle de tudo e esperando que Ele agirá no tempo certo para fazer aquilo que lhe apraz. Quero lembrar que esse mês de julho, para nós, os batistas mineiros, é o mês de missões estaduais. E por isso, estamos desafiando você a entregar a sua oferta para missões, para que nós possamos ajudar no sustento das famílias missionárias que estão espalhadas por esse estado, realizando a obra de Deus, como enviados de Deus, em lugares onde nós pessoalmente não podemos ir. Então, nesse mês de julho, além do seu dízimo, você é desafiado a entregar a sua oferta de amor para a obra missionária. E nós estamos sugerindo que você entregue uma oferta equivalente a um dia do seu salário, independente
do valor da sua oferta, o importante é que você contribua, que você participe e que você sustente a obra, não somente com o seu dinheiro, mas também com as suas orações, orando pelos missionários, orando pela Convenção Batista Mineira e pelas igrejas batistas do estado de Minas Gerais, que através desta campanha promove missões e se propõe a sustentar a obra missionária. Nós vamos ver mais uma vez um vídeo com ênfase missionária. Logo depois teremos o nosso momento de cânticos e então eu retorno para levar ao seu coração uma mensagem da palavra de Deus. Carmo do Paranaíba. Localizado no Alto Paranaíba, região do Cerrado Mineiro, o objetivo missionário para esta cidade é a implantação de uma igreja batista. Desafio que está sendo cumprido pelo missionário Robson e sua família. Eu sou o pastor Robson, esta é minha esposa Jaciane e este é meu filho Alan. Nós somos os seus missionários aqui em Carmo do Paranaíba. Estamos há 1 ano e 7 meses trabalhando intensamente para fazer discípulos. A música foi a estratégia que eles usaram para agregar novos discípulos. Os missionários partiram para o discipulado nas casas, levando amparo espiritual aos perdidos. Eu me sinto muito feliz por ter sido acolhida e amparada, porque eu estava mesmo precisando desse amparo. Lançando sementes em casas de pessoas que ansiavam por algo que trouxesse propósito às suas vidas. Temos feito novos discípulos marcando estudo bíblico com pessoas aqui da cidade de Carmo do Paranaíba. Já marcamos estudo bíblico com mais de 500 pessoas e fizemos cerca de 150 horas de estudo presencial aqui na cidade de Carmo do Paranaíba. Com o crescimento do trabalho, em apenas 1 ano e 2 meses, tornou-se necessário o aluguel de um espaço para a realização dos cultos. Desde setembro do ano passado, temos realizado culto e nossos cultos têm sido bastante animados, porque tem pessoas para tocar, pessoas que já são fruto daqui, pessoas que aprenderam a tocar e estão tocando nos cultos. Um salão em uma rua estratégica da cidade foi alugado para a realização da escola bíblica para transformar frequentadores em discipuladores. A minha missão é fazer discípulo, né? E aqui nós estamos para isso, né? Nós temos já muitos resultados. Nós temos pessoas que fizeram estudo bíblico, aceitaram Jesus, foram batizadas e já estão fazendo discípulos. Desafiamos os batistas mineiros a ser e a fazer discípulos. Precisamos continuar contando com o seu apoio, com a sua oração, com a sua contribuição, para que nós continuemos a fazer discípulos aqui nessa cidade e treinar os discípulos para se multiplicarem. Porque ser missionário é ser discípulo e fazer discípulo. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu.
Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Cante ao Senhor, celebre Ele com a sua voz nessa hora. Jesus, toda glória somente a ti. Mais uma vez declare: Jesus, toda glória somente a ti. Ele é digno. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida
és o Rei, Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, Jesus. Tu és o Rei da glória, Senhor. Pela manhã nós aprendemos uma canção, nós vamos cantar mais uma vez. Essa canção traz a verdade de que o Senhor está em toda parte. Talvez você esteja experimentando os piores dias da sua vida. É isso que eu tenho ouvido, pastor. São os piores dias da minha vida. Solidão, esse isolamento não tem feito bem. Mas eu quero dizer para você, em qualquer lugar que você esteja, a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor tem te guardado. Creia nisso, creia nessa verdade. A mão do Senhor tem te amparado. Ei, você não está sozinho. Ele está do seu lado. Ele é o grande ajudador de todas as horas, de todos os momentos. Por isso, eu quero que você ganhe agora nesse momento uma confiança absurda dentro de você, por essa confiança da presença do Senhor Jesus na sua vida. E Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos declarar e vamos cantar essa verdade. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a Tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali Tua mão está, ali Tua mão. Sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a Tua mão está, Senhor, a Tua mão está lá, na imensidão do firmamento, em todos os momentos. Tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a Tua mão está. E se eu for ao céu, ao mais profundo Tua mão está, Senhor, ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver, além do meu olhar, Tua mão está, Tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. É o que eu preciso dele. Está. Deus está. Esse é o meu consolo. Se eu for ao céu, no mais profundo mar, ali Tua mão está, ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, Tua mão está sobre nós.
O texto que eu escolhi para a nossa reflexão hoje está na Epístola de Tiago, capítulo 1, dos versos 13 a 16. E eu quero falar hoje sobre como lidar com as tentações. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Como eu já disse aqui em outra oportunidade, a Epístola de Tiago é cheia de princípios práticos que podem ser aplicados no nosso dia a dia. E aqui temos um texto que nos ajuda a lidar com as tentações. Assim como os crentes daquele tempo que estavam vivendo uma situação de ansiedade, uma situação de estresse por causa da perseguição, nós também hoje estamos vivendo um tempo de crise, e é interessante que em situações de crise, situações de estresse, o diabo parece que tem mais oportunidade para agir e para levar as pessoas a pecarem. E o recurso que o diabo usa nesse sentido é a tentação. O livro de Tiago, a Epístola de Tiago, se a gente fosse dar um título a essa epístola, um título poderia ser o seguinte: a fé que faz diferença. Na mensagem de hoje, eu quero chamar a sua atenção para a fé que faz diferença no confronto com as tentações. Na primeira mensagem desta série, eu coloquei em foco a questão das provações, e a nossa fé, ela faz diferença também no nosso confronto com as provações, e nós aprendemos, através daquela reflexão, que as provações devem ser vistas positivamente, e Tiago diz que devem ser motivo de alegria para nós. E agora veja bem que nesse verso 12, ele diz assim: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. Então, mais uma vez, Tiago faz referência à provação e diz que bem-aventurado, feliz é aquele que suporta a provação e persevera, significando que a sua fé foi reforçada e que ele se qualificou para continuar a sua jornada como servo de Deus. Mas a partir do verso 13, ele deixa de falar sobre a provação e fala agora sobre a tentação. E nesse texto que nós lemos, nós aprendemos algumas coisas muito especiais e que eu quero destacar para você na mensagem de hoje. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Tiago nesse texto que o autor da tentação é Satanás. Verso 13: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, Deus prova,
mas não tenta. Quem tenta é Satanás. E nós não podemos confundir provação com tentação. Não confunda provação com tentação. São duas coisas completamente diferentes. É interessante que Eugene Peterson, na sua versão, a Mensagem, traduz esse versículo da seguinte maneira: ninguém que esteja passando por lutas deve ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso, e Ele nunca põe o mal no caminho de alguém, de ninguém. Não é Deus quem tenta é Satanás. A provação vem de Deus, por isso Tiago diz: bem-aventurados aqueles que enfrentam a provação, mas a tentação vem de Satanás. A provação é um recurso usado por Deus para fortalecer a nossa fé. A tentação é um recurso usado por Satanás para nos levar a pecar. A Bíblia diz que Satanás é um tentador. Em Mateus 4, versículo 3, o diabo é apresentado com esse nome, o tentador. E também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, Paulo se refere a Satanás como sendo tentador. Então, precisamos estar sempre conscientes disso. O diabo é um tentador e a tentação tem como objetivo nos levar a cometer o pecado. A tentação é para nos afastar de Deus. A tentação é para nos fazer cair, e nós então precisamos estar atentos, porque Deus espera que nós sejamos capazes de dizer não ao pecado. Deus espera que nós tenhamos uma fé suficiente para enfrentar a tentação e não ceder a ela. Em 1 João 5,18 nós lemos o seguinte: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Quem é de Deus, quem é servo de Deus, não tem compromisso com o pecado. Nós somos pecadores, mas não temos compromisso com o pecado e nós lutamos contra o pecado. E esse texto está dizendo que o maligno não tem poder sobre nós para nos tocar, mas a Bíblia nos ensina que o diabo não pode nos tocar, mas ele nos induz a cometer pecado, e ele realiza os seus propósitos em nossa vida através da tentação. E Tiago está deixando bem claro aqui, nesse texto, que o catalisador da tentação é o desejo. Olha o que está escrito no verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Ou seja, a tentação é uma obra de Satanás, mas ele tira proveito dos desejos do nosso coração. Quando nós nos convertemos, nós adquirimos uma nova natureza, natureza espiritual. Mas a velha natureza, que é a natureza carnal, ela permanece em nós. E muitas vezes o diabo tira proveito desta natureza carnal para nos induzir ao pecado. E Paulo, então, no capítulo 4 de Efésios, fala sobre isso, fala sobre o cuidado que nós devemos ter para não dar lugar à nossa natureza carnal,
para que nós busquemos reforçar e colocar em evidência sempre a nossa natureza espiritual. E ele então diz no verso 27, não deis lugar ao diabo. Então precisamos estar atentos, porque o diabo tira proveito do nosso descuido muitas vezes, e nós acabamos por não ser vigilantes, acabamos por dar a ele a oportunidade de agir em nossa vida. Daí a recomendação do apóstolo Paulo: não deis lugar ao diabo. Muitas vezes são os nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas emoções que servem de gatilho para que Satanás trabalhe contra nós e nos tente. Em Provérbios 4, 23, nós lemos o seguinte: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Antigamente, o entendimento é que o coração era a sede dos sentimentos, dos pensamentos e das emoções. Então, quando esse texto diz que nós devemos guardar o nosso coração, está chamando a atenção para o fato de que nós devemos estar sempre vigilantes para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos desejos não sejam uma oportunidade para que o diabo haja em nossa vida. Guardar o coração significa que devemos ter controle sobre nossos desejos, sobre aquilo que sentimos ou pensamos. Então é fundamental que nós entendamos isso, porque muitas vezes aquilo que estamos vivenciando, o tipo de emoção que estamos experimentando, é a oportunidade que o diabo tem para agir em nossa vida. Conheço pessoas que cometem o pecado da glutonaria, comem demais, e sabe quando elas comem mais do que devem? Quando estão ansiosas. Então a ansiedade acaba sendo um gatilho para o pecado da glutonaria. O medo muitas vezes é o gatilho para o pecado da mentira. A solidão às vezes é o gatilho para o pecado da pornografia. A angústia tem levado muitas pessoas a partir para o vício das drogas. O ressentimento é o gatilho para a busca da vingança. A tristeza, muitas vezes, é a oportunidade que algumas pessoas têm para se entregar à bebida, à embriaguez. E a raiva é, às vezes, o gatilho para a violência. Então, veja bem que o diabo está ao nosso derredor, nos observando, e ele vai tirar proveito das oportunidades que nós damos a ele, através daquilo que desejamos, através daquilo que sentimos, através daquilo que pensamos, e todos nós estamos incluídos nesse processo. Estou dizendo isso para que ninguém pense que é invulnerável. Às vezes alguém diz assim: isso eu nunca vou fazer. E é importante que nós saibamos que todos nós somos passíveis da queda. Veja bem o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então não fique pensando que você é forte, que você é super qualificado e que o pecado não vai alcançar você. É claro que às vezes nós
somos mais fortes em algumas áreas do que outras. Então, naquelas áreas que nós somos mais fortes, nós temos mais capacidade de resistir à tentação. Então é preciso que você pense sempre nas suas fraquezas. Qual é o seu ponto fraco? Você vai pecar, você vai cair, você vai ceder à tentação exatamente naquilo que é o seu ponto fraco. Eu, pessoalmente, posso dizer que em algumas áreas da minha vida o diabo nunca vai ter sucesso. Por exemplo, eu aceitei Jesus quando ainda era adolescente, 12 anos de idade. Jesus chegou na minha vida antes que eu me embrenhasse pelos caminhos do mundo. Então, quando eu me converti, eu não tinha aprendido a beber. Quando eu me converti, eu não tinha aprendido a fumar. Quando eu me converti, eu nunca tinha usado drogas. E então na minha vida, eu vivi o tempo todo firmado em Deus e com um conceito tal em que essas coisas nunca fizeram parte da minha vida. O Senhor Jesus chegou bem antes. Então você já sabe que o diabo não vai perder tempo para me tentar nessas áreas. O diabo não vai perder tempo para tentar me levar a me tornar um alcoólatra, ou a me tornar um fumante, ou um usuário de drogas. O diabo vai me tentar nas áreas em que ele percebe que eu sou fraco e que eu posso, ou que tenho mais possibilidade de cair. Então eu preciso sempre estar atento a isso. Quanto aos meus pontos fracos, porque eu tenho que vigiar, porque é nesse sentido que o diabo está ao meu derredor querendo me derrubar. E então é necessário que a gente, além de identificar os nossos pontos fracos, que levemos em conta Hebreus 12:1, que diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que nos assedia. Então o pecado está nos rodeando, nos assediando, e o diabo está querendo nos fazer cair através da tentação, e nós precisamos então buscar a Deus para sermos vencedores. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que a queda na tentação é um processo. Então Tiago diz no verso 15: então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então primeiro vem o desejo de fazer alguma coisa que tem a ver com alguma necessidade, com algum alvo da nossa vida. E o desejo em si nem sempre é pecaminoso. O desejo de comer é natural, mas o diabo, através desse desejo, pode nos levar ao pecado da glutonaria. O desejo, a busca de prazer é natural, mas o diabo pode usar esse desejo pelo prazer para nos levar ao sexo ilícito, à pornografia, por exemplo. Então, o segredo é satisfazer os nossos desejos à maneira de Deus. Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, e a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Quando alguém está com fome, deseja o quê? Deseja comer. Então aquele desejo que Jesus teve de comer foi um desejo natural. Mas o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então o diabo queria que Jesus viesse a satisfazer o seu desejo de uma maneira errada, obedecendo a ele e não fazendo a vontade de Deus. Então o problema é esse:
A tentação é o trabalho de Satanás para nos levar a satisfazer os nossos desejos em desobediência a Deus. E aí veja bem, então o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Então é o desejo que nos leva muitas vezes a quebrar os propósitos de Deus, e às vezes fazemos isso até sem perceber, porque no verso 14, Tiago fala de alguma coisa muito interessante e que vale a pena chamar a atenção. Veja bem, cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então aqui, Tiago usa dois vocábulos interessantes. Primeiro, atrair, é atraído. A ideia aqui é aquela atração da isca. O pescador, quando quer fisgar o peixe, ele coloca uma isca no anzol, e aí o peixe vê a isca, mas não percebe o anzol, então ele vai atrás da isca e mal sabe que, na verdade, ele vai encontrar o anzol e vai ser fisgado. O diabo faz isso muitas vezes conosco. Ele nos atrai através do engano e muitas vezes nos fisga com o seu anzol. Mas também Paulo usa o conceito de seduzir. Seduzir é persuadir com promessas de vantagens. Então a tentação é isso. O diabo apresenta algumas vantagens e nós somos movidos pelas vantagens imediatas e não percebemos que essas vantagens são passageiras e que o preço que vamos pagar não compensa a vantagem que recebemos. Então, que tenhamos cuidado para que não venhamos a entrar nesse processo. Se ficar somente no desejo, não tem problema nenhum. Então é bom que a gente saiba disso. A tentação não é pecado. Você estar sendo submetido a uma tentação, esse não é o problema. A Bíblia diz em Hebreus 4,15, Jesus foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Então Jesus também foi tentado. E o seu problema não é ser tentado, o problema é você entrar no processo e cair em tentação. Uma vez eu fui procurado por uma irmã da minha igreja, uma senhora que havia se convertido depois de 40 anos de vida mundana, e no dia que ela se converteu, ela deu o seu testemunho e disse: tem 40 anos que eu sou alcoólatra, vivi dominada pelo álcool, a minha vida nunca teve sentido, e agora em Jesus, eu estou sendo liberta e vou ter uma nova vida com Jesus. E nós comemoramos e agradecemos a Deus e louvamos a Deus pela vida daquela irmã. E um belo dia ela me disse que precisava conversar comigo urgentemente, e eu então marquei com ela, e ela veio falar comigo, e com muita tristeza ela disse assim: pastor, eu descobri que eu não sou crente, eu descobri que eu não sou convertida, aquilo que eu falei que tinha me convertido, eu agora percebi que foi engano, porque eu de fato não me converti. Então eu disse: mas minha irmã, o que aconteceu para que você pudesse chegar a essa conclusão? Então ela contou que na semana anterior ela tinha ficado em casa sozinha, os filhos havia um jogo de futebol, os filhos foram ver o jogo na casa de amigos, o marido estava viajando, e ela também, como gosta de futebol, ela foi ver o jogo sozinha.
e ela disse que naquela transmissão havia uma propaganda de cerveja. E ela disse: pastor, quando começou aquela propaganda de cerveja e aquela espuma escorrendo para fora do copo, começou uma grande vontade em mim de beber cerveja. E eu comecei a lembrar do passado, e como que eu me entregava à bebida, e foi me dando uma vontade muito grande, e eu logo pensei, na porta da minha casa, em frente à minha casa, tem um barzinho, e eu comecei a pensar, eu posso ir rapidamente lá, comprar uma garrafa de cerveja e beber. E ela disse, eu fui ficando incomodada e fui falando: Senhor, me ajuda, Senhor, não deixa eu fazer isso. E eu acabei, pastor, não bebendo. Eu disse para ela: e então, eu quero dizer para você que agora você provou que é convertida. Ela disse: mas pastor, como é que uma serva de Deus pode ter uma vontade dessas? Eu já tinha sido liberta, e eu vinha então a ter vontade de voltar a beber, eu não podia. E aí eu expliquei para ela: minha irmã, você enfrentou uma tentação, e ainda bem que você superou, você não caiu, você venceu a tentação. Então, a tentação não é pecado, Jesus também foi tentado. O problema é quando nós cedemos à tentação. Por isso, entendemos nesse texto que a vontade de Deus é que você diga não ao pecado, é que você se posicione contra o pecado, é que você entenda que o pecado não deve fazer parte da vida de um servo de Deus, e que você se prepare para enfrentar as investidas de Satanás, que vai trabalhar sempre no sentido de levar você a pecar, de envolver você com as coisas erradas, e de levar você a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas é importante que você vença, e a primeira decisão que você precisa tomar é esta: eu não vou pecar, eu não vou ceder. Em Provérbios 4:26 nós lemos: desvia os teus passos do mal. Então, quando você perceber que o mal está colocando na sua frente, e que a oportunidade de fazer uma coisa errada está diante de você, se desvie disso. Romanos 12:21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, decida que você não vai pecar. Alguns crentes às vezes lidam com naturalidade com o pecado, acariciam o pecado. E eu ouvi um pastor dizendo certa vez a respeito daqueles crentes que são capazes até mesmo de agendar o pecado. Aquele pastor falou de uma ovelha sua, um jovem da sua igreja, que na agenda dele, ele fazia sempre a sua agenda, anotando as atividades de cada dia, os horários, e na agenda daquele jovem estava lá, sexta-feira, 23 horas, ir ao motel com fulana. Ele estava agendando o pecado. Isso não pode ser natural na vida de um servo de Deus. Não permita que o mal vença você. Desvie os seus olhos e os seus passos do mal. E para que isso aconteça, você precisa buscar força em Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar.
Então preste atenção nessa frase: Deus providencia uma saída. Se você está sendo tentado, busque a força de Deus, coloque a sua vida diante de Deus, converse com Deus e peça a Ele para ajudar você, porque Ele tem a saída. Em Hebreus 2,18 está escrito, falando sobre Jesus, porque naquilo que Ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer aos que estão sendo tentados. Então Jesus sabe exatamente o que é uma tentação, Ele venceu a tentação e Ele pode socorrer você que está sendo tentado. E mais ainda, 2 de Pedro 2,9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Os piedosos são aqueles que temem a Deus, que amam a Deus, que obedecem a Deus, que levam Deus a sério em suas vidas. Então Pedro está dizendo que para estes Deus tem o livramento. Então pense nos seus pontos fracos, pense nos pecados que você tem cometido, pense nas vezes em que você tem caído na tentação, tem cedido, e busque a força de Deus, coloque-se diante do Senhor, peça a Ele para ajudar você, mas tudo começa com a sua decisão, de que como crente em Jesus Cristo, como servo de Deus, você não vai acariciar o pecado, pelo contrário, você vai dizer não ao pecado. Admita que o grande interesse de Satanás é destruir você e envolver você com o pecado. Decida que você não vai pecar, que você vai ficar firme em Deus e obedecer a Ele, e peça ajuda a Deus em todos os momentos em que vier a tentação, porque Deus tem a saída para você, e que você possa ter uma vida vitoriosa, e que o pecado nunca venha dominar o seu coração, e que você esteja vivendo para a honra e para a glória de Deus. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Convide Ele nessa noite para reinar sobre você. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Ele é o início. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Aleluia. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Oh, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa,
igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Aleluia. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Oh, declara essa verdade. Jesus, Jesus, nome lindo. Jesus, nome santo. Jesus, adora Ele. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu. Só batera. Que em meu coração declare: Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Tu és o Senhor da glória, Jesus, Rei dos reis, dono da nossa vida. Nós te louvamos, Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que Ele nos ajude a permanecer firmes. Eu quero convidar você para que possamos encerrar o encontro desta noite com uma oração, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor e confiar nele. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti, nós esperamos na manifestação do Teu poder em nossa vida. Nesse tempo de crise em que estamos vivendo, que Tu possas nos ajudar a compreender a atuação do Senhor e a depender das soluções que o Senhor tem providenciado para nós, que nós possamos ser ajudados e ser preservados da queda, pois sabemos que em tempos de crise o diabo tem mais oportunidades para nos tentar e para nos fazer cair. Que Tu nos protejas, que Tu abençoes aqueles que estão vivendo dificuldades na sua vida espiritual, que estão sendo levados à queda pela tentação. Que a mão do Senhor esteja sobre nós e que Tu nos ajudes a vencer e a viver cada dia para a honra e glória do Teu nome, e que o pecado não encontre lugar em nossa vida. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele possa dar a você uma semana cheia de oportunidades, uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Na próxima quarta-feira estaremos aqui às 20 horas para o nosso encontro presencial. Você é o meu convidado, e no próximo domingo estaremos fazendo chegar até você a escola bíblica e a pregação da palavra através desta transmissão online. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.